Iniciamos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo. Como estamos? Como estão? Boa noite, galera. Boa noite, meu querido Boa noite. Rangel. Boa noite. Estamos aqui hoje no nosso quarto encontrinho, continuando a leitura de... Tiago Negro. Do Mil ao Milhão sem cortar o cafezinho. Essa semana eu tô cortando o cafezinho, então o cafezinho não tá aqui hoje, gente. Mas é sem cortar o cafezinho. Eu já cortei meu cafezinho. Eu tô aqui só na água, porque o que tá calor aqui não está no gibi. E a gente está continuando essa leitura, partindo como a gente começou na semana passada a falar sobre ações. A gente está aqui no subtópico, no livro físico, a partir da página 142, em como identificar se uma ação está barata ou cara. E no aí, PDF Rangel? é 137. 137, né? E aí, Rangel, tem alguma coisa para que te chamou a atenção nessa primeira etapa que você queira compartilhar com a gente? A gente tem lido muito aí sobre desenvolvimento pessoal, mudança de pensamento, de mindset, como o pessoal costuma falar. E o livro dessa vez é do Tiago Negro, do Mil ao Milhão, e a gente está vendo um pouquinho de economia. Só que o engraçado dessa leitura foi que a gente estava acostumado a vir ler livros de um certo segmento, que às vezes era até categorizado ali como autoajuda, e a gente agora se deparou com um livro de economia. Então, a leitura, até como a Carol falou agora há pouco, no começo do livro, para o meio, ele tem uma pegada bem autoexplicativa mesmo, bem feijão com arroz. Mas vai chegando aí nesse trecho que a gente está, que é do meio para o final, ele dá algumas siglas, mas como ele já falou daquelas siglas no início, ele já não fala o que ela significa. Tem algumas fórmulas matemáticas e alguns termos que ele usa que, como ele já falou no início, ele não repete para não ficar muito maçante, mas acaba que fica complexo. A questão desse trecho que a gente leu é que ele começa a explicar de forma simples para ele como que funciona para você saber se uma ação ela tá boa para comprar ou não. E a minha percepção desse trecho foi que o acompanhamento que você precisa ter no mercado é o que vai fazer diferença na hora de você escolher uma ação. Como que eu sei se uma ação ela é boa para comprar naquele momento ou não? Quando você olha para um prédio que está em construção, você vê ali todo dia alguém trabalhando. Se todo dia tem alguém trabalhando, logo uma hora aquela obra vai acabar. Vocês já acompanharam assim, de vista, de olhar? Tem um prédio lá construindo, aí tem um trabalhador ou outro, só que parece que nunca acaba a obra. Tá lá um prédio gigante, cheio de gente trabalhando, mas nunca acaba. Porque leva um tempo. E é assim, no meu ver, assim são as ações. Se você ficar olhando para elas por muito tempo, você vai conseguir ver as oscilações. Vai chegar um momento que tu vai olhar para a obra e a obra já vai estar quase acabando. E você vai falar, caramba, olha como é que essa obra já está. E tipo, passou o tempo, você andando por ali não percebeu, mas a obra já está quase finalizada. E nesse momento é o momento que a galera pensa em comprar. Porque tá vendo ali tudo lindo e maravilhoso, daqui a pouco começam a vender e inaugurar, só que a hora de comprar era antes. Era a hora que estava construindo, era a hora que ainda estava no terreno, estavam vendendo a planta naquelas tendazinhas, sabe? A hora de comprar era ali. Agora, quem comprou naquela época já está vendendo, mas está vendendo mais caro. E como eu entendi nessa primeira parte da leitura, é que para você saber de fato se uma ação tá boa ou não para comprar, é acompanhar. Você vai pesquisando sobre ela, aprendendo sobre ela, até o momento que você fala assim, cara, quando eu comecei a olhar essa ação, ela valia X. Hoje ela está valendo Y. Mas espera aí, então, se naquele momento era bom para comprar e agora está no mesmo valor do que aquele momento estava, opa, é sinal que eu posso pensar em comprar agora. Então agora é um bom momento. Agora, se você começou a olhar naquele momento e agora ela já está muito mais cara, talvez, como a gente já leu, você esteja passando ali pelo momento da manada.
e todo mundo está querendo comprar aquilo. E, obviamente, que a gente já aprendeu que esse não seria o momento adequado para comprar uma ação. Maravilha. Eu estava dando uma passada aqui em algumas coisas que eu peguei e sublinhei, e a gente vai ler até a parte de taxa de rentabilidade aqui, né, nessa parte do pilar 2. E aí teve uma parte que me chamou muita atenção quando ele fala sobre especulação versus investimento, que é na página 151, quando ele coloca aqui, ó. O investidor geralmente pensa no longo prazo, pretendendo ser sócio, e por isso busca negócios, que é o que ele fala efetivamente para quando a gente pensar, quer dizer, vou voltar um pouquinho, que ele fala assim, quando a gente for pensar em investimento em bolsas de valores, ele coloca, devem ser realizados considerando o longo prazo, e o investidor deve ter a intenção de fazer parte do negócio, dos negócios da empresa. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, eles só querem investir simplesmente pelo, vou investir porque a ação é bom. Como a gente tem esse tipo de mentalidade, já viu pessoas que muitas vezes já conseguiram fazer bastante dinheiro e tudo mais, né? Mas a gente não pensa que quando a gente adquire uma ação, a gente está fazendo parte da corporação da empresa. Nós nos tornamos proprietários, né? Mesmo que infimamente, mas a gente se torna proprietário. Aí ele fala, por isso acredito que se investirmos estudando os fundamentos das empresas, podemos ter maior segurança de que estamos fazendo bons negócios. E aí vem a parte que eu falei. O investidor geralmente pensa no longo prazo, pretendendo ser sócio, e por isso busca bons negócios. Já o especulador não liga para isso. Ele pretende apenas se beneficiar de algum cenário, seja positivo ou negativo. Pegando um gancho no que o próprio Rangel falou. O pessoal está comprando, porque está falando que está barato. Vai o pessoal, de acordo com o efeito da manada, e compra. As pessoas que já acompanham isso, que entenderam os fundamentos da empresa, né, que buscaram a fundo, estudaram a fundo, e sabem a sua responsabilidade e o seu valor como, mesmo que seja uma pequena parte, mas como proprietário, não vai chegar e vai agir dessa forma. Ele vai agir com mais cautela e baseado nas coisas que ele estudou sobre a empresa. Mas o que mais me chamou a atenção foi o trecho que vem depois, que é assim, quando você tem muito dinheiro, fica mais fácil especular. Quando você tem pouco dinheiro, quando você tem muito dinheiro, fica mais difícil especular. Quando você tem pouco dinheiro, seu ganho é pequeno e exige muito esforço. Você poderia colocar esse esforço em outro lugar, talvez empreendendo, o que geraria muito mais dinheiro. E eu falei assim, cara, engraçado. As pessoas que têm mais dinheiro são as que menos especulam, como ele está falando aqui. Então, são aquelas que vão estudar muito mais para poder ter a solidez do que está fazendo, porque é como se elas entendessem até mais o suor, o valor do dinheiro que elas ganharam, aquele dinheirinho que elas ganharam suado, né? E a gente falou um pouco disso, que me lembrou muito quando a gente leu O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele falava e sempre reforçava para a gente entender o valor, o nosso valor, né? A gente troca o nosso tempo por dinheiro já há um bom tempo. Então, a gente precisa valorizar isso, porque se a gente não valorizar, outras pessoas não vão valorizar. E, inclusive, quando a gente investe, que a gente quer render dinheiro, quer aumentar o nosso poder aquisitivo, a gente precisa pensar nisso. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, e é por isso que a gente tem feito esse apanhado de livros que a gente tem lido, né? E a gente está estudando aqui, porque hoje a gente talvez tenha pouco dinheiro. E a gente, nesse pensamento de, eu quero fazer dinheiro rápido, quero fazer dinheiro para ontem, porque às vezes é uma necessidade nossa mesmo, a gente acaba vendo oportunidades em coisas que estão falando aí, que é uma ótima oportunidade para você ganhar dinheiro. Como esses dias mesmo a gente viu lá no grupo que a pessoa chegou a um botezinho botando, né, para poder você fazer dinheiro. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente se submete a esse tipo de coisa, ele mesmo comenta um pouco mais para frente, a gente fica se expondo ao risco da ruína. E até que ponto vale a pena a gente ficar se expondo a esse risco da ruína só para a gente simplesmente
fazer um dinheiro que a gente pode fazer se a gente tiver paciência, se a gente tiver planejamento, se a gente tiver estudo, né? E isso também me chamou muita atenção essa passagem, porque provavelmente nunca o dinheiro vai conseguir, um grande montante vai conseguir chegar até a gente se a gente manter essa mentalidade de pessoa com pouco dinheiro. Se a gente só ficar nessa mentalidade de, cara, se eu ganhar na Mega Sena, ou se eu der essa tacada X, Y, Z, eu vou conseguir fazer o dinheiro. A gente também precisa fazer o estudo, assim como para poder fazer o melhor investimento, aqui nessa parte ele fala sobre ação, mas a gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gravação, aonde deixar o nosso dinheiro, a nossa reserva de emergência para ela continuar rendendo bem, sem perder poder de compra, de forma organizada, de forma planejada, de forma meticulosa, mas isso também tem que servir para a nossa mentalidade, para o nosso desenvolvimento pessoal. Isso tem que ser trazido para o desenvolvimento pessoal, que a gente precisa buscar, senão a gente nunca vai conseguir chegar no patamar que a gente acha que merece, né? E aí é isso que eu queria contribuir nessa parte. As meninas gostariam de contribuir com alguma parte que leu e gostou? Eu não. Não. Quer falar alguma coisa, Aline? Então, eu estou me mudando aqui de lugar. Essa parte que você comentou também me chamou a atenção, né? Eu fiquei pensando assim, em algumas pessoas que eu já conversei nessa questão de pouco dinheiro, né? E que justamente falam que para você investir na bolsa, você precisa ter um emocional, um psicológico muito bom. Por quê? Porque justamente isso, a pessoa ela vai investir, mas aí pensa nessa questão do valor das ações, né? Da questão do trade, né? De ganhar dinheiro dessa forma. E aí, realmente, você tem que ter um psicológico muito bom, porque você pode estar ali, comprar, né, pensando só na ação, né, no valor da ação, e ela sofre quedas, né? E aí você pode se ver perdendo aquela renda, né? Aquele dinheiro que você tinha investido, né? Que você tinha guardado, achando que ia ganhar uma bolada de uma vez só e acaba perdendo. E aí você tem que ter, né, um emocional muito grande para você ver uma economia sua indo embora, né? E aí cair naquele desespero de foi embora, eu estou perdendo dinheiro, vou tirar, né? Sem pensar naquilo que a gente anda, né? Que a gente bate sempre na tecla aqui, comentando sobre esse livro, que o dinheiro está lá, mas uma hora ele pode subir, ele pode descer, por isso que é importante. Peraí. Não. Eu achei que eu tinha tirado o negócio aqui da internet, mas é que demorou a abrir. E aí, você pensando, né, nessa situação, realmente você fica, né, com a cabeça, né, a mil, né, por conta disso. Aí eu lembrei daquelas cenas, não sei se foi no livro ou a gente comentando aqui, que eu vi, né, que eu acho que foi a gente comentando aqui na semana passada, não sei, né, que vinha a imagem, né, que a bolsa de valores era aquela coisa muito distante, né, daquele cenário das pessoas, né, investindo, né, daqueles grandes galpões, que tem aquelas telas gigantes, e a coisa assim fica bem acessível para a gente. É no livro, né, que está escrito, né, uma parte que vem falando dessa situação, né, desse cenário, né? Fala sobre. E aí, mas a gente não comentou disso aqui ainda não, né? Não, acho que não tínhamos comentado, não. Aí eu achei interessante isso também, porque realmente eu, né, escutei falar de bolsa de valores, né, de investimento na faculdade, né? Isso foi o quê? 2010, 2009. E aí eu lembro a primeira vez que eu escutei alguém, né, alguém assim perto de mim, né, do físico, né, falando disso, né, foi uma conhecida minha da faculdade, falou assim, não sei o quê, meu namorado ele está investindo, né, em ações e tal. E aí, tipo, a gente ainda tinha, né, ainda tinha aquela mentalidade, né, longe de que, a ação, que é a parada de filme, né?
que os caras ficam ali investindo, aquela loucura, e subiu e desceu, e aquela... E aí, né, um tempo depois eu fiquei pensando, né, encontrei, né, conheci um outro conhecido meu no curso de inglês, e falou, não, porque eu começo a trabalhar com ações, né, estou estudando ações. E aí aquilo começou a se aproximar mais de mim. Aí eu falei, pô, o cara tá estudando ação, né? E ele falou, não, pô, eu tô vendo e tal, no site. Aí que começou a me despertar aquilo, pô, se ele pode, eu também posso, entendeu? Então eu vou começar a ver esse negócio aí, essa parada aí, que é uma, né, uma coisa acessível, não é para aqueles caras que ficam ali, bolsa de valores e desceu e subiu e você não entende nada, gráfico, número. Não, a gente pode estudar e também ter esse conhecimento, né? Só que aí a princípio, né, todo mundo pensa que eu vou investir na bolsa, eu vou ser um empresário, né, e vou ganhar rios de dinheiro, né, abrir minha conta hoje e já vou ficar rica, né, mas, tipo, não é assim, né, é 1 em 1 milhão que acontece isso, né, e se é que acontece, né, não sei, o cara lá em 2011... É 1 milhão mesmo. Era lá em 2011 do Bitcoin, né, aconteceu, né, mas isso aí é outra história, mas assim, se tornou uma coisa acessível, apesar de ser um ET para muita gente, né, muita gente ainda, às vezes eu conversando, converso com um ou outro do trabalho, aí falo, né, em alguma coisa em relação à ação, e aí as pessoas têm um papo muito assim, distorcido do que é isso, mercado imobiliário, e as pessoas falam uma coisa daqui, outra dali, mas são coisas desconexas que, de repente, escutaram por alto, e, mas isso daí não, é furado, o negócio é eu investir na poupança, sabe, né, dão um pouco crédito a isso por falta de conhecimento, né, simplesmente por conta disso. Eu lembro que quando eu estava procurando entender mesmo como que funcionava esse mercado, eu comecei a pesquisar sobre o que uma empresa ela precisa fazer para entrar na Bolsa de Valores. E aí eu comecei desde lá de baixo, como que funciona para a pessoa abrir uma empresa. Que primeiro ela tem que ter um produto para vender. Depois que ela tem esse produto para vender, ela abre o MEI. E nesse MEI ela consegue comprar produtos para fazer o produto dela numa taxa menor, ter um pouquinho mais de lucro, aí as coisas começam a ficar maiores, ela precisa de outra pessoa, com o MEI ela pode contratar com carteira assinada, só que aí as coisas vão ficando muito grandes, aí ela precisa contratar mais de 5, aí ela já tem que ser uma empreendedora, ou seja, as coisas vão crescendo. E eu fui acompanhando esse crescimento, e eu me deparei no momento em que chega que a empresa ela precisa fazer o IPO, que ela vai se inscrever para a bolsa. E aí elas vendem ações antes de entrar. E esse momento é o momento que os acionistas dessa empresa, que são os primeiros, eles compram ali as ações num valor que eles estimam que depois que ela for para a bolsa, ela vai estar naquele patamar. E eu vi que existe um mercado onde as pessoas entram comprando ações dessas empresas antes dela entrar na bolsa, já de forma estratégica. Por exemplo, ele vai comprar R$10, mas ele sabe que quando ela entrar na bolsa, ela vai valer 15. Pronto, só dele comprar, entrou na bolsa, vendeu, já ganhou dinheiro. Ele não precisa deixar aquele dinheiro render ali anos e anos. Isso também pode ser um tiro no pé. A pessoa compra 20 achando que vai para 30 e quando entra na bolsa, eles vendem poucas ações e as ações valem 15, valem 10. Então, dentro desse segmento, dentro desse método de investimento, eu lembrei disso porque eu li no trecho do livro onde fala sobre os royalties, que é aquele valor que a empresa paga para você que investe nela, para você que é acionista. Eu lembro uma vez eu estava no banco com meu pai, aí o gerente perguntou para meu pai assim, o senhor é correntista? Aí meu pai falou, eu sou correntista há 38 anos. Eu olhei para meu pai assim e falei, pai, o senhor é correntista? Que diabo é correntista? É quem vende corrente? Só que eu era pequenininho e na verdade era quem tem conta corrente no banco.
E aí eu fui aprender o que era conta corrente, conta poupança, tem conta compartilhada. Isso tudo era coisas que eu precisava aprender naquele momento para que quando chegasse a hora de eu usar, eu não ser enganado ou eu fazer uma boa escolha. Assim como a Aline acabou de falar, hoje se você perguntar para algumas pessoas em algum grupo social se elas investem na bolsa, elas vão se assustar. Elas vão falar assim que só se for da Riachuelo. Eu compro ali não sei, eu compro bolsa. Não, eu não compro bolsa. Sabe? A pessoa não entende. E não é mal. A gente sabe que a nossa educação financeira no Brasil, ela nunca foi focada para isso, para ensinar economia, sabe? A questão é, hoje a gente está tendo acesso ao livro, tanto por PDF quanto por audiolivro. Quem tem o PDF, mas não consegue ali praticar a leitura, ela pode simplesmente colocar o aplicativo que a Aline recomendou e o próprio aplicativo lê para a pessoa o livro que ela está ali com o PDF. O conhecimento já está ao nosso alcance, sabe? A questão é a gente ir de encontro a ele. Eu lembro dessa página, eu até separei aqui, ó, chama Os Dividendo Yield. Aqui no livro o Thiago coloca assim, ó, indicador que mostra o quanto uma empresa paga de dividendos em relação ao preço da sua ação. Está na página 139 no PDF. Para vocês aí deve estar na 142, alguma coisa assim. É um indicador muito importante, porque é por meio dele que o investidor pode ter uma boa ideia do quanto lhe é pago em dividendos e o quanto isso representa do valor que pagou pela ação. É Ou página seja, a pessoa... 144 no livro. Perfeito. A pessoa ela pode comprar ações de uma empresa a R$ 20. Só que essa empresa vai pagar de dividendo para essa pessoa coisa de 1,80% desses R$ 20. Dependendo do valor que essa empresa tem durante o tempo de vida que ela tem, esse valor pode aumentar ou diminuir. Só que o Thiago traz aqui, que me chamou muita atenção, é que tem empresas que elas têm um valor comercial muito forte, ou seja, uma ação dela custa 350, R$ 400, mas elas vão pagar o mesmo valor do que uma outra empresa que tem um valor das ações menor. Ele até explica aqui no livro por que isso acontece. Porque não é só porque uma empresa tem um valor alto de ações que ela paga bons dividendos. Às vezes essa empresa ela pega desses dividendos e ao invés de repassar para os acionistas, elas investem nelas mesmas para crescer, para expandir, para que as ações cresçam e valorizem mais. Ou seja, então aqui a gente está vendo duas formas de ganhar dinheiro. A primeira é comprando essas ações e vendendo, ou seja, você sabe que essa empresa ela vai pagar pouco dividendo porque ela vai reinvestir nela mesma. Logo, isso vai valorizar as ações dela. E outra empresa que ela paga bons dividendos, mas ela não reinveste nela, ou reinveste uma parte menor. Ou seja, se você quer investir para o longo prazo, você investir numa empresa que paga bons dividendos vale mais a pena. Ao longo prazo, aquele valor sempre vai aumentar. Agora, se você quer algo para curto prazo, você pode comprar aquelas ações num valor baixo, entre aspas, né? E sabendo que essa empresa reinveste os dividendos dela nela mesma, ela tem um potencial maior para crescer. E isso vai proporcionar para você vender depois essa ação num valor mais caro. Eu não sei se eu consegui ilustrar para vocês esse trecho. Vocês conseguiram entender ou não? Uhum. Deu para entender. Essa parte foi a que mais me chamou a atenção aqui. É um pouquinho abaixo do que a gente estava falando, mas fala sobre os dividendos e os valores das ações. E mais para frente tem algum outro trecho assim de que chama atenção? Porque para mim, porque aí vem uma parte bem assim, teórico-prática, bem teórico em termos de você e dele explicando alguns conceitos, né, e tudo mais, que particularmente eu não vou me aprofundar aqui porque eu ainda não tenho gabarito para isso.
E ele vem com a parte prática, seria a gente pegando e entrando na corretora, entrando no nosso banco, vendo as opções, né? Vendo o que a gente pode, como a gente pode avaliar, como a gente não pode avaliar. Acho até que eu vou achar aqui, tem uma parte que ele fala bem legal sobre CDB, quando a gente, aqui é na página 163 do livro, né? Que hoje foi até uma coisa que me chamou a atenção para mim mesmo, para o comportamento que eu estava tendo, e que é bom eu reavaliar, porque é importante, mais uma vez frisando, é importante da gente, que ele fala muito isso ao longo do livro de várias maneiras. A gente, antes de botar o nosso dinheiro lá, nós temos a responsabilidade para com o nosso sucesso, para com a nossa riqueza, né? E assim como nossa prosperidade. Então, enriquecer vai depender única e exclusivamente, eu querer enriquecer, vai depender única e exclusivamente de mim e das minhas escolhas. Então, a gente precisa, sim, estudar as escolhas que a gente faz, né? Desde a gente montar a reserva de emergência, e acho até que desde o momento em que a gente se disponibiliza a poupar mensalmente. Então, a gente tem que pensar nos nossos gastos, pensar no que a gente vai separar para a gente, em como vai separar, qual é o destino daquele dinheiro, né? E hoje, a gente, como tem muitas empresas, né, muitas startups aqui, muitos bancos digitais, eles explodiram muito, e eles têm muitas opções de CDBs muito atrativos de rentabilidade e liquidez diária. Então, o que a maior parte de nós faz é deixar o nosso dinheiro ali. Só que a gente precisa também estar monitorando o que está sendo feito ali. A Karen mesmo colocou, um pouco antes da gente entrar aqui na chamada, que, por exemplo, no Nubank é uma conta que ela rentabiliza, você normalmente. E ela também tem opções lá de CDBs. Só que a rentabilidade, para poder acontecer, você tem que deixar o seu dinheiro ali um mês. Se você tirar antes, você não vai conseguir aquela rentabilidade proposta. Então, é uma coisa que está o quê? Lá no li e aceita os termos, está nas entrelinhas pequenininhas que a gente não se dá conta, né? Como a gente também estava discutindo aqui no off, rentabilidade diária, geralmente a gente se dá em dias úteis, não entra no final de semana. Então, é bom a gente estar ciente disso, porque às vezes são conceitos que para muita gente pode estar assim, é óbvio, mas para as pessoas, como a gente muitas vezes tem essa mentalidade que eu quero ganhar a todo custo, então a gente acha que no final de semana também estão ali à nossa disposição, e não é bem assim que funciona, entendeu? Então, aqui, na página 163, ele explica sobre a rentabilidade de um investimento de R$30 mil no CDB de 3 anos, IPCA, e no Tesouro. E aí ele tem um quadrinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Essa aqui é 163 que eu já tinha. Tu consegue abrir aí, espelhar, o Rangel, no PDF? Eu acho que no PDF deve estar aí na 160. É um quadrinho cinza. Esse aqui, ó. Que o meu tá aqui espelhado no negócio que eu já fiz. Deixa eu mandar. Esse aqui. Que ele coloca aqui. Tu consegue? Tá aparecendo aí para vocês? 163, você falou? Não, mas aí você tá no day trade. Não, na parte de CDB. CDB e Tesouro? Isso, esse aí mesmo. Dá um zoom nesse aí. Esse quadrinho aí, ó. Nesse quadrinho aí, a gente pode ver, ó, que R$30 mil num CDB de empresa privada, ele rendeu, depois de retirado os devidos descontos, R$190.016,57. Já no Tesouro, e esse Tesouro é 2045, é quase o mesmo período, depois com os descontos e a própria taxa do Tesouro, porque o que muitas vezes é legal que ele reforçou, no Tesouro, quando você vai fazer um investimento, você tem uma taxinha lá que ele cobra para poder deixar. E essa taxinha, ela é cobrada de você anualmente, né? Isso eu não lembro aqui. Eu acho que ela é cobrada aqui, anualmente, 0,3%. E aí, aqui nessa tabela, ele mostra que mesmo depois dos devidos descontos, que é imposto de renda, e essa taxa de Tesouro, você ainda recebe R$195
899. Cara, você recebe muito mais do que se você tivesse deixado num CDB de empresa privada. Porque é outra coisa que... E aqui em cima, ele coloca, ó, o CDB de 3 anos seria de 5,2% ao ano. E o Tesouro IPCA, você receberia 5,08%. Às vezes a gente só entendendo essa parte aqui, a gente fala assim, nossa, por rentabilidade, esse outro investimento aqui vale mais a pena, e não sei o quê. Só que a gente precisa aprender, e é uma coisa que ele deixa bem claro no livro, a gente precisa aprender a fazer a conta. Precisa aprender a fazer contas por alto, pelo menos. Ele dá algumas fórmulas ao longo do livro, e a gente também consegue, acho que hoje a gente consegue achar com mais facilidade. Tá bom, Rogério, é só isso, obrigada. A gente consegue também arranjar com facilidade calculadoras, até no próprio Tesouro, agora eu lembrei. Eu gostava muito do gráfico do Tesouro Direto quando eu comecei assim, a entrar nesse mundo, que eu falei, vou deixar ali. Eu lembro que quando você ia pensar no IPCA, o Tesouro Direto te dá a opção de você, quanto que você vai botar e quanto você vai fazer aporte. E quanto você receberia no final. E ele te comparava com outros tipos de tesouro dali do próprio tesouro. Então, por exemplo, eu queria fazer um IPCA que era para 2036 e um IPCA 2045, e ele comparava com o Tesouro Selic, que mostrava no gráfico no final. Então, hoje a gente consegue, até os próprios sites, por exemplo, isso é do Tesouro Direto. Provavelmente algumas outras empresas, algumas outras corretoras conseguem ver isso, mas tem ferramentas na internet que você consegue, ou seja, a gente tem acesso hoje a fazer isso, a gente só precisa buscar, que é uma coisa que a gente não tem esse hábito, né? Então, até para onde você deixar o seu dinheiro, para você aproveitar a melhor rentabilidade. Porque muitas vezes você ter pensado precipitadamente, só visto aquela bateu de cara, não, porque isso aqui que me rende 13% é melhor do que isso aqui que me rende 10%. Será? Por quanto tempo? Aí entra também muitas coisas que a gente já falou assim, qual é o seu objetivo? É curto, médio ou longo prazo? Quanto tempo você vai deixar ali? Qual é o valor que você vai deixar? Você vai fazer aportes mensais ou vai deixar só esse dinheiro ali? Para você observar, você tem que fazer esse tipo de análise antes de colocar. E é uma coisa que, assim, eu não tinha essa prática. Agora, toda vez que eu me dou de cara com uma coisa assim, eu pego e começo a parar assim, pô, peraí, vamos tentar aqui fazer. Ou então eu recorro ao livro. Será onde que eu posso fazer esse cálculo? Será que vale a pena? Será que não vale? Né? Ou se eu for fazer, e aí mais uma vez entra a autorresponsabilidade. Se eu for fazer, se eu for colocar num CDB de empresa privada que eu estou ciente dos riscos, eu estou ciente dos riscos. Então, eu vou colocar alguma coisa proporcional a caso dê algum problema, não venha a me descompensar de uma grande maneira. Mas o que eu achei também mais legal nessa parte é que, assim, e que ele frisa muito bem, sempre você investir na nação vai ser mais seguro do que você investir em qualquer outro tipo de produto de empresa privada, tá? Por mais que a rentabilidade, a liquidez diária tenha e que mais a rentabilidade seja, sempre que puder, deixe a sua reserva de emergência, como a maioria que está montando a sua reserva de emergência, deixe no lugar o mais seguro possível. E poupança a gente já descartou que não é o lugar mais seguro. Então, o lugar hoje mais seguro para você deixar é no Tesouro da União, que hoje é o nosso Tesouro Selic. Mesmo que o seu CDB te deixe numa rentabilidade aí ótimo, pega parte desse dinheiro e vai botando num lugar um pouco mais seguro, porque se der problema para o banco, ou se o banco mudar os termos, como eu dei o exemplo do Nubank, você não vai ter tanto problema nessa parte de repasse para você, né? Eu achei interessante que, um pouquinho mais abaixo aqui, ele fala sobre a antifragilidade. E 3 dos 5 livros que a gente leu fala sobre isso de forma diferente. Não sei se você percebeu. Sim. Fala sobre você ter maturidade, de fato, para lidar com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. E ele fala aqui de forma
puxando mais para o lado financeiro, obviamente. O legal de investir como o Thiago falou antes ali, se você tem pouco dinheiro para investir, mais vale empreender, porque o retorno que você tem disso é maior. Mas entendam que a gente está falando de risco. Qual é o risco hoje de você empreender e não dar certo? Sabe? Você começar um negócio novo e não funcionar. Ou no meio do caminho você desanimar e não querer fazer mais, sabe? Isso também é um risco. Imagina se você tivesse que emprestar dinheiro para você mesmo para começar um negócio. Você emprestaria? Te conhecendo, sabendo do teu produto, sabe? E aí você tem esse peso. E agora? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso? Qual é o melhor caminho? E ele fala um pouquinho sobre isso no livro. Eu conheço várias pessoas dentro do mercado que operam, que trabalham com isso, mas eu já me aventurei no day trade. E para quem não sabe, existe o swing trade e o day trade. O swing trade, como o Thiago mesmo explica no livro, é uma operação que ela é iniciada e finalizada em dias diferentes. Ou seja, eu compro uma ação hoje e não importa quantos dias depois eu finalize ela. Se passar de um dia, ela vira um swing trade. Se você comprar e vender uma ação no mesmo dia, vira um day trade. E eu operava por uma corretora por aplicativo, eu operava pela IK Option. E eu lembro que quando eu comecei a operar, eu sempre comecei devagar, com pouco dinheiro. Só que os resultados eram sempre positivos. E eu mostrava para meus amigos, eles ficavam, caraca, por que tu tá trabalhando, cara, se tu tá ganhando dinheiro aí? Só que sempre era constante, era pouco, mas era constante. E aí eles se animavam e queriam fazer também. Só que eles não tinham a emoção preparada para operar o day trade, sabe? Porque se você, lá na corretora, você tem o dinheiro de demonstração. Então você pode operar ali com tempo real, o valor que está ali é o valor real da bolsa, mas com um dinheiro fictício. E quando você perde ali um valor que você vê que está acabando, já dá um aperto no coração, imagina quando é o seu dinheiro suado, sabe? Então, ele fala um pouco sobre isso, sobre você entender o momento. Se você investiu ali R$ 200 numa ação e você acabou que perdeu aquele dinheiro, é como se você tivesse pago um curso. Você aprendeu com aquilo, com aquele investimento, com aquela operação. E eu fiquei pensando, eu tenho conta no Bradesco desde quando eu me entendo por gente. Depois eu abri uma conta no Next, porque eu queria vir pro digital. E a conta da minha empresa sempre foi de Santander. Então, para a galera que investiu no Nubank e perdeu dinheiro lá com a Americanas, se tivesse no meio dessas pessoas, eu teria pego para mim como experiência. Olha, eu investi aqui, acabei perdendo dinheiro, mas a vida continua. Agora vamos procurar outra ação, vamos procurar outra empresa, vamos entender o que aconteceu, vamos abrir nossa mente para realmente entender de fato o que é melhor para a gente. E se você não tiver preparado para isso, você não consegue nem juntar a sua reserva de emergência. Se a tua mente já não tiver blindada para, não, peraí, eu tenho que guardar isso aqui, porque isso aqui é a minha emergência. Não, mas agora é o momento de emergência, eu tenho que gastar. E não é, sabe? Tem coisas mais importantes que vão acontecer na nossa vida e que, se a gente não tiver preparado financeiramente, vai ser prejudicial para a gente. Não só fisicamente, mas emocionalmente. A nossa mente, eu não sei vocês, mas se eu tiver com uma preocupação para o dia de amanhã ou para final de semana, eu já não me respondo da mesma forma. Se eu tiver que tomar uma decisão com base nesse tipo de pressão, a minha decisão é completamente diferente. Só que, como eu entendi que eu sou assim, eu já vim me preparando para quando chegasse um momento específico, eu ter a segurança de tomar aquela decisão, sabe? Então, quando o Thiago fala aqui sobre a antifragilidade,
eu entendi para mim que é sobre você trabalhar primeiro o seu psicológico, trabalhar primeiro as suas emoções, para depois você começar a tratar com dinheiro de fato. Porque se a gente gasta o dinheiro que a gente está guardando no final de semana e depois se arrepende, obviamente a pessoa ainda não está preparada para começar a investir ou para começar a de fato se aventurar nesse mundo. Pegando um gancho nessa parte que você falou, eu sublinhei aqui uma frase que eu achei bem legal nessa parte quando ele fala que é a antifragilidade nos investimentos, né? Ele fala, mais do que suportar a volatilidade, a antifragilidade pressupõe lidar com a volatilidade e se tornar mais forte com ela. Então, assim, quando a gente fala, né, uma coisa que muita gente toma como, é batido. Tudo você tem que aprender. Cara, se você tem que aprender com aquela situação e você precisa aprender. O aprender, cara, você já não pode falar que você não sabe que aquilo ali pode acontecer, né? E aí, se você falar, isso não sabia que isso ia acontecer, você está mentindo para você mesmo. Então, você tem que tomar responsabilidade disso, né? E isso é para todas as partes da vida, seja financeira, seja essa também. Mas enquanto você fala sobre day trade, assim, realmente tem que ser para quem para mim é o que a gente chama de nervos de aço mesmo, né? Tem que ser muito bom, assim, psicologicamente. Eu não teria emocional para isso, confesso. E conheço uma pessoa que trabalha com isso, que quando perde, só falta botar a casa abaixo, que quebra tudo, que já quebrou, já teve vários notebooks que teve que se comprar porque quebra notebook, já quebrou celular, entendeu? E aí eu ficava perguntando assim, mas como que opera se quebra notebook? Aí você fica pensando assim, imagina se a cada no negócio desse, por conta das oscilações, por às vezes ter pensado que uma coisa se configuraria daquele jeito e não se configurou. Então tem que ter muito nervo de aço mesmo. Eu levo mais para o lado da maturidade. Vou É, dar um exemplo. Hoje a gente trabalhou, a empresa que eu trabalho é eu, meu chefe e mais dois. E aqui em Portugal a gente acaba abraçando o mundo para conseguir um trabalho que você consiga se manter e manter a sua vida em si. A gente procura o que a gente quer, mas nem sempre é o que a gente quer. E quando eu coloquei currículo aqui nas gráficas, uma gráfica me chamou e ela falou assim: olha, infelizmente agora a gente não precisa de designer, mas tem aqui um parceiro da gente que ele tem uma empresa de instalação e a gente sempre passa trabalho para ele, então ele vai precisar de ajuda. Então eu vou te mandar aqui para ele e tu faz a entrevista lá com ele. Eu falei, beleza. Esse mesmo cara que me contratou um outro brasileiro que também passou por essa empresa. E o discurso foi o mesmo. Olha, no momento a gente não está precisando, mas tem aqui esse parceiro, talvez ele precise, e contratou ele também. Só que hoje nós fomos fazer um trabalho para essa empresa. Só que, como a gente estava trabalhando para ela, ela deu o uniforme dela para a gente atender o cliente. Nada mais justo, foi ela que está atendendo o cliente, então a gente veste a camisa dela. Só que esse cara que estava trabalhando comigo, que também passou por eles, não queria pôr o uniforme da empresa. Que ele disse assim: ah, não, quando eu vim aqui para ser contratado, não quiseram me contratar, agora também não vou trabalhar para eles, não. E eu olhando aquilo, eu fiquei pensando, cara, qual é a dificuldade de você só colocar o uniforme de uma empresa e fazer o seu trabalho que você já ia ter que fazer, só que com o uniforme de outra? Mas ele ficou com aquela birra, sabe? Aquela coisinha de criança de, ah, não, eu não vou porque não foi assim, agora não vai ser assado. Aí, meu chefe, depois, conversando comigo, ele falou assim: olha, esse mês a gente teve pouco trabalho, mas o mês que vem, provavelmente, eu preciso despedir alguém, e eu tô pensando em despedir o fulano de tal. E quem era o fulano de tal? O mesmo que tava de birra, tava com infantilidade, sabe? E eu até, no momento, eu fiquei com dó. Eu falei assim, caramba, o cara é casado, tá aqui em Portugal, com a cara e com a coragem. E depois eu falei, cara, quer saber? Ele tá colhendo o que ele acabou de plantar. Porque se ele realmente tivesse focado em trabalhar
e fazer o dele, ele lá ia querer saber de uniforme ou não. Então, sempre vai ter esse momento que você vai precisar ter fibra de aço. Caramba, eu não queria, mas eu tenho que fazer. Eu não queria ter que acordar às 5 da manhã, mas eu acordo. Eu não queria ter que... Pô, meus colegas vão numa churrascaria dia 4, sábado. Eles já marcaram no sábado porque no dia 28 ou 30 a gente recebe. Eu já falei que não vou. Porque eu vou acabar de receber e já vou gastar? Não, eu tenho que ficar com dinheiro pelo menos até dia 20 do mês que vem. É doido, né? Aí, ou seja, isso são decisões que a gente tem que tomar racionalmente. Se a gente for pela emoção, a gente não investe, não negocia, a gente não evolui, principalmente financeiramente. A gente sempre fica travado. Essa parte de antifragilidade engloba tudo que a gente já viu até agora e ainda acrescenta a parte financeira, que é a cereja do bolo. Verdade. Querem colocar mais alguma coisa, meninas? Olha, então, só uma outra coisa que eu tinha sublinhado, que eu falei assim, cara, achei bem legal de colocar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. É na página 171, também, antes de falar sobre antifragilidade, ele fala como acompanhar e remanejar sua carteira de investimentos com 1 hora por mês, né? Onde basicamente ele fala sobre você fazer o acompanhamento, né? Tem que fazer um acompanhamento do que você está colocando, né? E aí ele compartilha essa tabela aqui, né? Que é a proposta, que seria a proposta, uma tabela mesmo de você colocar, relacionar qual é a ação que você tem, qual é a quantidade dela, qual é a cotação de compra que está sendo, qual é a cotação de compra, qual é a cotação atual dessa última vez. Então, você precisa acompanhar a cotação das suas ações, o volume baseado na quantidade, né? E o ganho. E aqui ele sublinha, né? Tem o ganho e tem as perdas também. Como vocês podem ver aí, a YouTube 3 teve uma perda de menos 10,22%, mas a PET R4 já teve uma subida de 21,32%. Só que o que mais me chamou a atenção, e que ele fala sobre esse trecho, é nessa parte aqui, ó. Por que comprei? E aí ele fala aqui, ó. Por isso é muito importante também que nós possamos registrar mais do que somente números, os motivos pelo qual investimos, né? Então, assim, eu achei formidável, porque nessa tabelinha aqui, ele não está relacionando só o que seria uma coisa lógica de qual é a ação que você comprou, a quantidade, a quanto você comprou, quanto que ela está valendo atualmente, e a quanto que você comprou, qual que está sendo o volume, e o ganho em relação à data. E o mais importante, assim, depois do ganho, vem logo porque comprei. Porque, assim, se você tem muito bem nítido porque você comprou, quando tiver umas baixas como essa aqui, menos 10,22%, menos 4,52%, você não vai sair simplesmente tirando, você não vai sair tirando a sua ação de lá. Você vai lembrar do porquê você comprou aquele ativo, qual é o seu objetivo com ele, e aí você vai conseguir tomar uma decisão mais racional, como o próprio Rangel estava falando sobre decisões racionais. Então, eu achei formidável, é uma coisa que eu vou colocar para mim, vou trazer para a minha vida, é relacionar os meus investimentos e botar ali do lado deles, além de fazer esse acompanhamento com mais frequência, botar do porquê que eu fiz aquilo ali. Isso vale para ação, quanto também para... Você está investindo no CDB, numa renda fixa, qual é o teu objetivo com ele? Né? Até quando você vai manter aquele dinheiro ali para curto, médio, longo prazo? Se você está investindo em ação, e se você tem uma baixa, como tem esse mercado, ele oscila no mercado variável, tá? É a hora de tirar, porque esse motivo vai me ajudar a falar, não, tá na hora de tirar. Não tá na hora de tirar. Eu posso deixar mais um pouco. E aí vai fazendo também as outras análises em cima disso, né? Acho que se a gente tivesse essa ideia, para quem, por exemplo, fez esse investimento na caixinha do Nubank, que teve esse problema,
né, por conta deles estarem reinvestidos em debêntures das americanas, e teve essa perda, as pessoas poderiam avaliar melhor e poderiam, assim, pensar em como aprender com essa experiência, até que ponto realmente, tipo assim, pô, perdi pra caramba e não vai valer a pena. Porque o meu esposo, eu nem sabia, mas ele tinha deixado o dinheiro dele em uma dessas caixinhas. Aí, quando teve esse negócio, quer dizer, depois de 5 dias não, de quase 15 dias, ele foi falar assim, vou ver lá meu dinheiro na caixinha, que eu comentei com ele. Aí ele, perdi dinheiro também. Aí eu falei assim, meu Deus, quanto que você tinha ali nesse negócio? Ele não tinha botado um negocinho que ele tinha pego um dinheiro da própria Nubank e botado ali, R$ 5. Aí tá, R$ 5 tá bom. Mas assim, se ele com os R$ 5 que tinha lá, se ele ganhou 50 centavos, 50 centavos voltaram. E ele observou isso. Só que agora, como a Nubank ainda ela tem outros tipos de recurso, e elas viram esse prejuízo, então elas conseguiram também, por investir em outros produtos da renda variável, estão conseguindo recuperar parte dos lucros e estão repassando para as pessoas. Só que quem viu aquilo ali e ficou desesperado, já tirou de logo, já tirou de cara, né? E por O efeito manada. O efeito manada. Mas se você tem ali muito bem relacionado, cara, qual é o objetivo? Meu objetivo era esse, né? Eu achei também legal que muitas pessoas, né, dessa parte que trabalham com essa parte financeira, com o mercado financeiro, muitos especialistas, alguns já tinham comentado assim, olha, a caixinha serve mais para curto prazo, não serve tanto para você deixar sua reserva de emergência. Deixa a tua reserva de emergência no tesouro. Mas depois que aconteceu isso, veio um boom de todo mundo falou, tá vendo? Eu falei que era para tu deixar no tesouro Selic, quando algumas pessoas nem tinham falado. Não sei, se tinham falado também se perdeu, né? Então, assim, isso serviu para poder as pessoas entenderem que elas não têm que também se colocar todo o tempo ao risco da ruína em se tratando de reserva de emergência, né? E assim, também serve para você poder treinar, para poder falar assim, cara, peraí, calma, já que eu me coloquei. O iPhone primeiro. Eu, hein? Já que você se colocou aquele tipo de pressão, que você se acalme e relembre dos objetivos do porquê você colocou ali. E analise, se a pessoa também tivesse falado assim, pô, como é que eu posso analisar como estava vindo esse rendimento da caixinha? Será que realmente é a melhor hora de tirar? Eu acho que quem tirou de cara não conseguiu nem recuperar uma fração assim do que estava sendo reinvestido, sabe? E era O isso. interessante desse caso da Americanas com o Nubank é que o Nubank tinha lá as caixinhas, mas todo o valor que era depositado nas caixinhas, ela só investia em Americanas 1% de tudo que eles tinham. E mesmo assim ainda machucou o bolso de muita gente. Imagina, a pessoa que não diversifica. Não. Aqui no livro o Thiago fala ali um pouquinho para cima, no caso um pouquinho abaixo, quando ele explica sobre o CDB, ele fala sobre criptomoeda. E a gente tem visto aí, ele explica um pouco sobre as porcentagens, rentabilidade, a gente vê ali 2%, 3,80%, e quando chega em Bitcoin ele fala 1000%. Aí a gente olha esse número, a gente fica espantado. Como é que um bem pode valorizar 1000%? Vou botar todo o meu E dinheiro lá para poder ficar rica logo, não é isso? é o que todo mundo pensa. Só que aí que tá. O Thiago, eu entendo quando a Carol fala que o livro começa básico e depois vai se aprofundando muito, porque quando eu acompanhei o Thiago do início, eu vi o desenvolvimento que ele estava tendo durante o tempo, e era notório que ele ainda estava escrevendo o livro, sabe? Então tinha coisas que ele lançava no YouTube e hoje eu vejo no livro. Aí depois ele lançava outra coisa e está no livro. E a vida do escritor é essa, ele vai vivendo e escrevendo ali as coisas que ele está vivendo no momento. Então, quanto mais profundo foi ficando o conhecimento dele, mais profundo foi ficando também o livro. Mas o legal é que quando ele chega ali na parte de criptomoeda, ele explica um pouco do que muita gente tem dúvida, que é o porquê que o Bitcoin vale. Como é que um negócio que nem existe vale dinheiro? Como é que alguém compra um negócio digital? É a mesma coisa que você tirar uma foto sua,
colocar na internet e vender a sua foto. Uma coisa que alguém pode copiar e colar. Não, não é bem assim. O que que faz o real ter valor? Alguém sabe explicar o que que faz o real ter valor? Por que que o real vale alguma coisa? As meninas sabem? Não. Não, mas está relacionado à quantidade de dólar que a gente tem internamente, né? Principalmente também está relacionado a ouro, né? É o lastro. Isso, É o lastro. lastro. Ou seja, a gente tem em reais a mesma quantidade que a gente tem em ouro ou em outros bens. Então isso traz dinheiro, traz valor para o nosso dinheiro. Só que aí que tá, onde é o lastro do Bitcoin? O lastro seria aonde ele começou. E não existe esse lastro. Ele não está lastreado em nada. Só que isso gera um outro valor para ele. Esse valor que gera é o valor da segurança. Ou seja, você não pode duplicar reais porque ele vai perder o valor. Ou seja, não tem aquele valor em ouro, então não vale a pena duplicar o reais. De muito duplicar, uma hora já não vai valer mais nada. O Bitcoin é a mesma coisa. Só que é quase impossível duplicar um Bitcoin. Por quê? Vamos dizer assim, eu tenho aqui esse mouse. Eu acabei de criar esse mouse. E depois, para criar esse mouse, que é criar o Bitcoin, eu vou voltar aqui nesse mesmo ponto. Mas eu criei esse Bitcoin. E eu vou vender ele para a Aline. A Aline vai me pagar R$ 10 nesse Bitcoin. Eu vou pegar o meu caderno de anotação e vou escrever aqui, ó, vendi esse Bitcoin, que é esse mouse, para a Aline a R$ 10. A Aline vai escrever no caderno dela, eu comprei do Rangel esse Bitcoin por R$ 10. Pronto, a gente vai cruzar esses dois dados. Opa, Rangel vendeu e a Aline comprou, ok. Agora a Aline vai vender para Jennifer. E ela vai falar, vendi para Jennifer por R$ 50 porque eu sou dessas. E ela vai escrever lá e vai anotar. A Jennifer também vai anotar. Só que a minha anotação vai junto nos dois contratos. Então, a Aline comprou do Rangel, mas a Jennifer comprou da Aline, que comprou do Rangel. Pronto. Quanto mais transações tiver de Bitcoin, mais esse papel, esse documento vai ficar maior. Tanto que se vocês já transacionaram Bitcoin, vocês vão ver que é uma sequência de letra e número que não dá para gravar na cabeça. Não tem como. Isso são os dados de segurança. Para uma pessoa falar assim, olha, esse Bitcoin aqui é meu, eu comprei ele do Rangel. Ah, comprou? Deixa eu ver o seu certificado, que é o que os mineradores de Bitcoin usam para validar aquele Bitcoin. Ah, tu comprou do Rangel? Mas espera aí, deixa eu pegar o documento do Rangel. Não, o Rangel vendeu para a Aline. Então esse seu Bitcoin não vale nada. Isso não tem valor. Entendem essa correlação dos documentos? É isso que o computador faz quando a gente transfere Bitcoin para outra pessoa. E como é criado o Bitcoin, que é a parte que eu voltei. Para você criar um Bitcoin, o computador ele faz ali eu não ia falar a palavra não, que é feia, mas faz muita conta. E essa conta, ela gera um resultado. Esse resultado, ele gera uma fração de Bitcoin. E isso vai para a blockchain, que é o bloco que gera um Bitcoin. Todo mundo fazendo transação, vários computadores fazendo essa mesma conta, todo mundo recebe partes dessa fração. Tanto que quando você vai transferir dinheiro para outra pessoa, o Bitcoin, você pode escolher lá de pagar uma taxa ou não pagar. Até o Thiago fala no livro. Se você escolher pagar essa taxa, o minerador que está ali minerando com o computador dele ou numa fazenda de mineração, que eles chamam, as pessoas vão priorizar validar esses dados para quem está pagando taxa, porque é rentável para ele analisar aqueles dados e validar. Se você não paga a taxa, você tem a opção de não pagar, isso pode fazer com que demore um pouco mais para os seus dados serem validados. Ou seja, a pessoa pegar o documento, ver quem vendeu para quem. Agora você imagina, há quantos anos há o Bitcoin? E o Bitcoin hoje está valendo $23 mil. Quantas pessoas estão fazendo troca de dinheiro? Quantos computadores estão ali comparando dados? Sabe? Isso tudo gera um valor para o Bitcoin.
E o valor do Bitcoin é a segurança, não é o lastro em alguma coisa. Para você copiar um Bitcoin, você teria que voltar lá no primeiro que criou o Bitcoin e alterar os dados dele, depois o próximo, depois... Isso é... Hoje, tecnologicamente falando, é impossível. A gente não tem um computador que calcule isso. Há boatos que quando sair o computador quântico, isso talvez mude, mas até lá a gente já inventou uma forma de segurança para o Bitcoin. Ou outra moeda, sei lá eu. Mas essa parte do Bitcoin eu queria falar com vocês, porque muita gente fica, caramba, o que é Bitcoin? Para que serve? Como é que compra? Mas entender de fato o que ele é, depois quando você for comprar, você vai poder escrever ele naquela caixinha que a Jennifer falou. Por que eu comprei Bitcoin? Ah, tá aqui o motivo, eu comprei por isso. Outro fato muito importante que a gente falou desde o início desse trecho que a gente leu essa semana, você precisa acompanhar o ativo que você vai comprar. Ah, quero comprar ações da BMW. Tá, deixa eu ver qual a situação da BMW agora. Tá, ela tem aberto novas agências? Ou ela tem investido mais no digital? Tem lançado carros novos? Como é que está o valor do carro mais básico? Não, deixa eu acompanhar aqui. Por quê? Eu quero comprar ações daquela empresa, então eu tenho que estudar sobre ela. Da mesma forma, é para qualquer outro ativo, ações, ou se você estiver apenas guardando o seu dinheiro para sua emergência, que você saiba para que você está guardando. Essas bases que a gente carrega facilita muito a tomada de decisão. E até agora que a gente leu, e semana que vem a gente vai ler e debater sobre a finalização do livro, eu acho que muito do que a gente aprendeu até agora vai moldar ou vai abrir os caminhos para que a gente possa tomar decisões melhores no futuro referente à vida financeira. É isso aí. E as meninas têm alguma coisa para acrescentar? Algo a mais? Ah, é isso aí mesmo. Sobre Bitcoin também eu já ouvi falar, mas eu não tinha nem noção como que era. Eu sei que é uma moeda digital, né? Mas eu não tinha noção do que era, não. Você explicou direitinho. Gostou? Se ficar dúvida, por favor. Não, deu para entender. A lógica por trás ela é simples, mas aí o pessoal usa umas nomenclaturas que bagunça a cabeça do povo, entendeu? Verdade. Aí complica. Verdade. Mais Aline, legal também é a ascensão também do Bitcoin, né? Eu tava até vendo aqui, depois eu vou pegar que há muito tempo atrás eu tinha visto um documentário no Netflix que falava sobre a origem, né, e a ascensão do Bitcoin. E não sei se você lembra, né, mas quando ele veio, ele veio como uma alternativa e veio como um tapa na cara, um tapa de luva na cara das moedas, para justamente falar assim, ó, a gente precisa de segurança, que foi justamente na crise de 2008 dos Estados Unidos, que todo mundo viu que, ó, dinheiro não tá valendo nada não, gente, esse negócio de lastro aí não tá funcionando mais não. É doideira. E aí veio a ascensão da criptomoeda, porque seria justamente um tipo de moeda em que você não tem como se ela não tivesse conveniência com nenhum banco. Então, ela não é pertencente a nenhum banco especificamente. E ela também não tem nacionalidade, o que também garante mais segurança para ela. Então, é bem legal. Eu depois vou pegar e vou botar para vocês lá no grupo. Que a gente tem um grupo, né, Rangel? Como é que faz para entrar no grupo? Quanto é que é para entrar no grupo? É de grátis. É um Bitcoin, tô brincando, é um Bitcoin, só transferir. Mas é de graça. O conhecimento, em geral, ele é gratuito. E se você estiver perto de pessoas que também buscam conhecimento, quando você estiver desanimado, tristezinho, aí a Jennifer vai lá no grupo, bota lá uma reflexão, aí você fala, opa, peraí, deixa eu voltar aqui pro trilho. E, gente, o grupo serve para isso, para unir pessoas que têm a mesma vibe, o mesmo espírito. É o conhecimento que nos move. Que isso? Peraí que eu vou botar essa aqui no Instagram, peraí.
Quer falar alguma coisa, Aline? Ó, a Aline também, ó, se você gostou, se você quiser saber mais, entra aqui no grupo, vai ficar, tem um link na descrição, você que tá vendo depois, tá? E a nossa amiga Aline está em busca de colegas, né, pessoas que ganham acima de 10 mil reais, porque ela está querendo evoluir, né? Nós já lemos aqui em outros livros que nós somos a média das 5 pessoas em torno da gente, entendeu? Então aqui ela está em torno de 3, que até então um está se dando bem, ela já está buscando a ganhar em euro, entendeu? As outras 2 aqui estão buscando se equiparar a esse tipo de amizade dela, entendeu? Pois é, tô precisando de mais amigos que ganhem 10 mil, né, para eu poder tá me espelhando, né, e tá aí nessa vibe, né, nessa vibe positiva, né. E assim, o grupo hoje foi muito bacana essa questão do Bitcoin, quando o Rangel vinha explicando, eu imaginei mesmo a família, né, quase geração para geração, né. Exato. É mais ou menos isso. E é isso mesmo. Eu estou cada vez mais encantada com isso. E esse ano vai ser o ano do dinheiro, né? Com os livros que a gente está lendo aí, a vibe, a pegada aí que a gente tá vendo. Ou você entende, né? Eu, assim, falo que também, apesar, né, do livro, meu conhecimento não está 100%. Eu estou aí, né, nos 50%, 45%, entendeu? Eu tenho que me aprofundar mais, porque a linguagem não é tão familiar assim para mim, né? Daquela... Preciso fixar, né? Eu leio, entendo, daqui a pouco esqueço, né? Mas nada como a prática, né? O exercício ali diário de estar em contato com isso para a gente poder estar tornando essa linguagem uma linguagem familiar, que para mim não está tão familiar assim, né? Mas assim, acredito que é a falta do treino, da prática, né? Dessa pegada ali, a gente falando sobre isso, aquilo vai se tornando natural, né? Mas ainda não está tão natural assim, mas acho que é por conta do início, né? Eu estava acostumada muito com as coisas básicas das ações, né? Pegava uma coisinha ou outra, olhava, fazia uma brincadeira ou outra ali na bolsa, mas assim, agora estudando, né, a fundo, a gente vai entendendo melhor e vai crescendo, né? Vai amadurecendo a ideia, né? Não vai ser mais aquela brincadeirinha de criança, né? A gente já está ali na pré-adolescência, indo para a adolescência. Ela falando, está mutado, Carol. A Aline falando é muito natural, né? Brincadeirinha aqui, 1,5 milhão para cá, 2 ali. Oh. Eu Fala, acredito Carol. que esse livro a gente vai entender mesmo quando a gente lê a segunda vez. Porque a primeira vez, para quem está começando, o início dele tem uma linguagem muito bacana, né? Que dá vontade de continuar. Mas eu confesso que quando você chega ali da metade, dá pelo vontade menos de chorar. há pessoas e há pessoas. Não, até que não, porque eu sou assim. Eu vou ser sincero o que aconteceu comigo, tanto que eu nem falei muito hoje, porque eu não li esse resumo dessa semana toda. Porque eu sou assim, se eu cheguei numa parte que eu não entendi, eu não continuo lendo, porque é igual a Bíblia, gente. Se você pegar a Bíblia para ler e você não entende bulufas nenhuma, se você continuar lendo, você não entende nada. Então não adianta ler. Então eu penso assim. E eu sou dessa forma, eu não consigo, eu fico ali martelando até eu entender. E aí eu fui pesquisar na internet umas coisas, não de siglas, mas eu fui pesquisar, porque muita coisa no início ele explica o que é cada coisa. Só que no meio do livro para lá, eu percebi que ele já não é tão didático, ele já fala com quem entende, com quem já está ali. Então, eu acho que esse livro, para a gente agora, no primeiro momento, que está começando agora a entender sobre isso, né? Está confuso, sim, um pouco, a gente vai entender, mas eu acredito que numa segunda leitura, que eu vou ler ele de novo, daqui a um tempo, eu acredito que eu já vou entender com outro olhar, eu já vou ler algumas coisas, já vou de cara entender, e aí eu vou realmente entender esses trocadilhos que ele faz, essas continhas que ele faz, e aí, na prática também, que eu vou começar também investir no Tesouro Selic, né? Eu quero começar isso amanhã, se der, eu já quero começar a fazer um teste. Então, eu ali na prática eu acredito que vai ser até mais fácil, porque eu vou estar vendo, então eu vou entender mais, né? Então, eu acredito que não é só ler, a gente tem que praticar, infelizmente, né? Porque só ali lendo a gente acaba que depois que terminar de ler esse livro a gente vai começar a ler outro com outra pegada,
acaba que foge e aí a gente vai esquecer. Porque tudo aquilo que a gente não lê e não pratica, a gente vai esquecer. Então, eu acho que é bom isso, né? Outra Jennifer que vai fazer a brincadeirinha depois com 500 mil, 1,5 milhão. Que brincadeirinha, eu não participei dessa aula, não. É o que a Aline falou aí, ó. Uma brincadeirinha aqui, outra ali com umas ação, vende aqui, compra dali. Ah, tá. Oi, gente, mas eu vou contar para vocês. E dinheiro, a gente acha que é longe, 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas não é, gente. Eu falo para vocês porque eu fiquei chocada no mês de 2022. A gente vai viver na vida sem colocar as coisas no papel. Quando você vê, você nem sabe que você está, né, mexendo em valores que você acha que seria impossível naquele momento, porque você não está administrando. Mas eu acredito que quando a gente, depois que você falou aí do churrasco, você deu exemplo que você não vai, eu fiquei pensando, velho, eu tô fazendo isso, já tem uns 2 meses que eu tô, tipo, eu não tô comprando nada. E nem indo na casa de parente, porque se você vai na casa de parente, querendo ou não, você vai ter que levar alguma coisa, ou então você vai beber e vai comprar cerveja. Eu parei até de beber, para falar a verdade. Porque eu fui parar para ver, eu tomo Heineken, eu só gosto de Heineken. Não é porque eu sou chata, é porque eu gosto, é gosto. E é caro! E aí, toda vez que eu saía um sábado, porra, eu ficava, caramba, quase R$ 200 de cerveja que eu bebi e vou mijar ela daqui a pouco. Exatamente. Literalmente jogar dinheiro na privada. Literalmente. Então eu falei, não vou parar de fazer isso, porque não dá. E aí, no início, eu tinha esse pensamento, mas era mais difícil. Só que quando eu comecei a realmente ler esse livro, eu falei, gente, realmente, o dinheiro da cerveja, eu posso investir R$ 150, já tá ótimo. Para fazer um imagina no teste. futuro. Aí eu fui pensar, nossa, eu fiquei revoltada. E realmente é verdade, a gente consegue investir, só que a gente tem preguiça. Porque uma pizza que você vai comprar é R$ 100. A galera não precisa ir longe. É só você pegar o quanto você ganha por mês e fazer vezes 12. Sim. Tu vai ver quanto dinheiro passa na tua mão. Verdade. A Aline queria falar, Dito? Eu ia falar da questão até que ela falou, né, do livro, né, que se tornou, né, no início era mais fácil, depois foi se tornando uma leitura mais difícil, e aí associei com aquilo que você falou, né, que, né, ele estava naquela pegada inicial, né, que, né, escrevia de uma forma mais simples, e aí, com o passar do tempo, ele foi aprofundando, foi ganhando experiência, e a escrita dele foi mudando conforme aquilo, né? A mesma coisa quando nós fizermos a segunda leitura também, a gente vai estar mais amadurecido, mais preparado para isso. E aí eu até remeti, né, algo que eu comentei com a Jennifer, do amigo meu, que ele falava justamente isso, né? Que eu tenho um amigo que ele investe, mas ele gosta muito de seguir aqueles caras iniciantes, porque na visão dele ele consegue perceber, né, o investimento dele naquele cara iniciante também, né? Porque vamos supor, os mesmos R$ 1.000 que ele vai investir numa ação X, né, o cara está investindo também. E aí ele seguia muito os caras já top lá acima, mas aí ele falou, pô, parei de seguir todos eles e tô seguindo só aqueles caras ali daquela pegada inicial, porque eu consigo ver aquele retorno. Não, o cara tá falando a linguagem aqui no meu nível. Então ele tá investindo ali naquela ação que eu também vou investir, ele tá investindo o mesmo valor que eu. E aí ele consegue acompanhar aquele retorno daqueles caras. Né, ele falou, não vou seguir, né, o cara que, né, de repente começou, né, a investir na ação, aí, né, de repente começou a escrever um livro e aí, né, ganhou 7 mil ali na venda do livro e aí investiu aqueles 7 mil e aí que virou 50 mil e estava ali lá em cima e aí eu tô acompanhando o cara e, pô, eu também quero, né, começar a ganhar os 100 mil, os 200 mil daquele cara, só que eu não tô naquela pegada. E aí ele falou, eu não vou seguir esses caras, eu vou seguir o cara que está ali no mesmo patamar que eu, está investindo ali, está falando para a gente, né, o que ele está conseguindo, que a gente também pode conseguir,
né? Porque realmente é assim, os caras começam a ganhar dinheiro, eles fazem livro, ganham dinheiro para caramba ali na venda do livro e vão investir aquele dinheiro. Só que a gente não tem aquela renda que eles estão tendo, né, com essa divulgação, né, virando ali blogueiro, né, digital, ganhando dinheiro. Porque uma coisa leva a outra, né? Uma Então, coisa aí, leva a outra, isso. e aí, às vezes, o cara emenda um conhecimento que ele pegou no meio do caminho de um tráfego pago, entendeu? E aí ele vai embora e ele faz sucesso. Às vezes ele nem tem. Eu até vi um vídeo do Cortella falando que às vezes a pessoa nem tem um conhecimento X, ela parou de estudar aquele conhecimento, mas ela ficou tão famosinha que aí ela ficou rica porque ficou famosinha e dá continuidade, sabe? Sim, e aí pega aquele dinheiro, investe em qualquer coisa, o negócio vai render lá em cima, Isso. porque quanto mais você investe, mais dinheiro você investe, mais você ganha. E aí a pessoa que, tipo, sei lá, tem R$100 vai pensar, pô, como é que eu vou chegar nisso? O cara está ganhando rios de dinheiro, mas também ele está investindo o proporcional ao que ele está ganhando, que é rios de dinheiro, e ele vai ganhar rios de lucros, de dividendo, de provendo, de não sei o que, entendeu? Coisa que a gente ali com o nosso R$100 que sobra não vai conseguir assim, né, do dia para a noite. Não vai. Infelizmente, se a gente ficar aí só com esse pensamento de 100 por mês, vai demorar 50 anos. E olhe lá. Infelizmente, o que o livro, nessa parte, essas partes, né, que ele fala de valores altos, é que realmente é buscar fazer renda extra. Igual ele fala mesmo, que ele foi o quê? Garçom, freelance, o que ele pegava. E hoje eu vejo que tem muita gente, eu tô com uma dificuldade enorme de contratar pessoas. Olha para você ver, eu não estou pagando mal. Eu estava precisando de uma pessoa para trabalhar 4 horas numa festa fritando batata frita e eu pago R$100. Você acredita que eu não achei? R$100, 4 horas, aonde você ganha isso? O salário mínimo acho que não é nem R$30 o dia. Então tá difícil você achar mão de obra. E quando você acha, a pessoa ainda acha que tá ganhando pouco e trabalha de qualquer jeito. É aquilo que você estava contando desse rapaz aí no início, né? Eu já trabalhei em casa de festa servindo a 60. 4 horas. Eu também, trabalhei com R$50, gente. Então eu acho assim, a gente tem objetivo. Qual é o seu estado? Eu sou de Minas. Então, galerinha do Rio, que está precisando aí ó, de R$100 aí a hora, vamos para Minas, que lá o negócio tá bom, o trem tá bom lá. Ali promovendo a migração. Não, gente, aqui no Rio de Janeiro vocês não vão conseguir nada, não. O negócio é Minas. Não, e tá difícil encontrar, porque eu tô atrás de cozinheira, tô atrás de salgadeira, e eu não consigo achar. E assim, e são oportunidades que eu mesma não vi quando eu tava nessa área, sabe? Porque você não vê. Hoje em dia o pessoal quer pagar salário mínimo, e salário mínimo, se você divide por 30, você ganha nem R$30 por dia. Eu acho que o cálculo é esse, né? Tá 1.200? Nem sei. 1.100? Sei lá. Você tá pagando quanto? Peraí. Mas galera, se a gente for pôr na ponta do lápis mesmo, tudo que a gente ganha, do que passa de dinheiro na nossa mão, vocês vão ver que vai da vida de cada um também. Não é que você deixar de beber uma cerveja ou de sair com seus amigos no final de semana, você vai ficar rico. O próprio livro fala no título, é sem cortar o cafezinho. Só que aí, vocês levantaram um ponto que me chamou a atenção. A pessoa, ela começa a falar disso, aí ela pega essa veia de guardar um pouquinho, investir, e ela fica famosa. Só que, entendam, quantas pessoas ficam famosas, ganham dinheiro e perde tudo? E esse cara, por ele ter aplicado aquilo ali que ele aprendeu, ele replicou só, ou seja, ele continuou na mesma proporção. Então, o que a gente tem que pensar é assim, cara, se eu ainda não dei essa virada, é porque eu ainda preciso manter mais um pouquinho aqui. Tem gente que desiste. Ah, pô, o cara vendeu um livro, ficou milionário, eu não vou ficar nunca, larga a mão disso, sabe? E não é isso. É você literalmente se apegar nessa visão. Você, não, cara, e meu eu de amanhã, como é que vai ficar? E daqui a 5 anos, 10 anos? Na verdade, eu acho que é a gente olhar, porque tem várias formas de você analisar algo que acontece nesse caso. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, que, né, ficou famosa e ficou rica, você tem que olhar sempre para o ponto positivo e não para o ponto da inveja, porque se você vai pelo ponto da inveja, vai tudo ladeira abaixo.
Se você olha com outro olhar, porra, eu quero fazer o que esse cara fez, eu quero ver o que ele fez. E aí, pô, me fala o que você fez que eu vou fazer igual, sabe? Tipo isso. A gente vai entrar nisso quando a gente vai demorar um pouquinho, vai ser o ano que vem, quando a gente estiver lendo o Me Poupe. É o ano que vem, Jennifer? Não, Esse esse ano ainda, em julho. É esse. Ah, a gente mudou e depois desmudou. Eu Vai ser queria esse até ano ver ainda. com você sobre isso depois também, com vocês, o que vocês acham, se a gente podia trocar essas ordens, porque colocar pelo menos próximo de finanças, sabe? Para a gente continuar nessa vibe, para não ficar oscilando, porque a gente vai acabar perdendo o raciocínio que a gente está agora, se a gente for, por exemplo, um livro que não fala tanto sobre isso, sabe? Porque eu me poupe... Quando a gente terminar aqui, que eu tô na gravação, aí eu te falo melhor nossa ideia, com calma, do cronograma do ano, entendeu? Mas aí, o Me Poupe vai ser em julho, que a gente colocou. E só pegando um gancho no que vocês falaram, duas coisas. Uma, isso vale para todo mundo, né? Não só para Karen, que está tendo, às vezes, essa dificuldade, pode ser você também que está vendo depois. Assim, tem horas que realmente é uma linguagem que não é o que a gente está habituado, é uma linguagem que dá um pouco mais de chato, que você às vezes quer pesquisar e tudo mais, mas assim, o nosso ritmo de leitura e essa proporção que a gente chegou e a gente fez a divisão, a gente fez de forma que dê para poder ler um pouquinho a cada dia e que não fique tão assim, tão ferrenho, né? Mas dá uma oportunidade para poder finalizar o livro, mesmo que nessa primeira oportunidade tu não tenha conseguido entender tudo. Eu sempre falo aqui, cara, a gente tem que ler realmente o livro, né, nem só 2, 3, 4, 5, 6 vezes, porque a forma como a sua cabeça tá na próxima vez que você ler vai ser outra. A gente vai dar oportunidade também para ler outros livros que vão abrir também outras coisas, e aí você vai conseguir captar. E como a gente estava comentando aqui no in-off, a gente comentou um pouco aqui ao longo dessa reunião. A prática também vai levando a gente à perfeição. Então a gente precisa realmente precisa estar investindo, precisa entrar para poder fazer, mesmo que seja com um pouquinho, entra e faz. E aí depois você pega, e aí você vai vendo que quando olhar de novo o livro, ou até mesmo eu estava pensando que esse livro é ótimo até para consulta. Se você está em dificuldade em poder saber assim, o que se trata disso aqui? O que é isso aqui mesmo? Vai lá. Como eu, por exemplo, tenho um livro físico aqui, sublinhei várias coisas. Então, ao sublinhar, eu sei que se eu bater o olho, eu vou conseguir saber do que se trata aquilo ali. Então, o que é isso mesmo? O que é um LCI mesmo? Como é que eu faço para poder pesquisar aqui um melhor CDB, essas coisas aqui que a gente está comentando? Eu fiz tudo aqui e no livro tem, para numa próxima leitura, ou se eu precisar, tipo, tô com uma dificuldade, isso aqui é melhor, o que eu preciso para poder avaliar? Eu vou acessar ele, tem como consultar. Por isso é que No eu li PDF ele também tem, tá? No no PDF PDF. também tem a opção de busca. Você escreve a palavra que você quer, ele procura dentro do PDF aquilo que você procurou. Então, ótimo. Mas eu ainda acho que no livro eu acho que é mais prático, porque tá na sua mão ali, você grifa, e aí você, às vezes, você nem vai lembrar a palavra. E aí, com o livro na mão, eu acho mais prático, eu gosto de rabiscar também. Então, assim, a ideia é a gente realmente, tipo assim, mesmo que não seja dentro do grupo, pode ser em off depois, quando tiver uma oportunidade, daqui a alguns meses, dá uma oportunidade de novo, termina ele, como a gente ainda vai ter mais uma semana, ainda tem mais uma semaninha para vocês poderem ver os outros vídeos, para poder continuar a leitura, dar um gásinho, terminar esse livro, que a gente termine ele, né? Para depois você ter uma oportunidade de você ver. E outra coisa também que eu estava pensando, que enquanto a Aline estava falando, né, que a gente estava nessa brincadeira, mas eu acho que a gente precisa sim, a nossa mudança de postura, a nossa mudança como pessoa. E isso começa, às vezes, com pequenas coisas dentro de casa, e isso vai se refletir na nossa parte financeira, né, no dinheiro. O Rangel falou muito bem aqui que a nossa educação, ela não é colocada, a gente não tem educação financeira. Tudo que a gente tem, que a gente sabe, a gente aprendeu basicamente por osmose, né? Por estar vendo as outras pessoas vivenciando na nossa frente e a gente vai batendo cabeça. O próprio meio, né? Mesmo como a Cara falou. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou amiga da Aline há 20 anos.
E só agora a gente está falando uma com a outra que a gente teve a oportunidade de falar que uma já tentou investir em ações. Eu não sabia que ela tinha investido, porque a gente não tinha esse tipo de conversa. E o grupo é legal porque, assim, é um local onde você pode falar sobre isso. São pessoas que estão no início, tem gente que está intermediário, tem gente que está avançado e que está ali todo mundo disposto a se ajudar, todo mundo disposto a trocar esse tipo de troca, né, mesmo, trocar esse tipo de informação com você, sabe, ter essa troca, porque às vezes no mundo real, aqui no off, você tem pessoas que não sabem ainda conversar sobre isso, e se você quiser estar introduzindo o assunto, ou deixar a pessoa um pouco mais antenada, compartilha o vídeo dessas reuniões aqui que a gente tem com ela, se a pessoa demonstra algum tipo de interesse, chama ela para poder fazer parte do clube, porque a gente está lendo esse, a gente vai ter outras oportunidades de ler outros livros de finanças também, sobre outras coisas também. Mas, assim, vai introduzindo o assunto também aos poucos. Você quer ver mudança de como falar sobre finanças? Comece mudando você. E a sua mudança não parte só de você fazer diferente no seu planejamento financeiro. Se você não faz você começar a fazer. Mas também de como você vai lidar com isso, como você vai falar. Eu hoje começo a colocar esse tipo de assunto para algumas pessoas que antes eu não colocava. Então, tipo assim, hoje eu troco uma figurinha, quando eu vejo uma oportunidade, eu vejo uma brecha, eu falo sobre dinheiro. Eu, por exemplo, tenho uma troca, e eu acho super legal, eu falo, quando muitas vezes eu tenho que falar com o Rangel em off, a gente fala sobre dinheiro, sabe, de uma forma aberta, de aquela forma de tipo assim, ai meu Deus, não ter aquela coisa de um ter algum tipo de inveja do outro, ou de um ficar olhando o que o outro tem. A gente precisa começar a praticar esse tipo de olhar, sabe? Porque aí sim, a gente vai mudar a forma de falar sobre dinheiro. E aí vai ficar mais fácil da gente passar isso para as pessoas. E isso começa... Aqui hoje a gente tem esse círculo, né? Tem o círculo lá do próprio grupo. Mas pode começar dentro da sua casa. Como que você conversa com o seu esposo? Como que você conversa com o seu esposo? A nossa cultura tem isso de... A Natália Arcuri até fala que chama de dinheirofobia, né? Que a gente tem essa coisa de quando alguém pergunta quanto que você ganha? Ai, quanto que não sei o que? A gente fica credo, tá perguntando quanto é que eu ganho, sabe? A gente tem essa coisa. E, infelizmente, isso é cultural. Porque, como não fala isso nas escolas, então tem isso em todos os lugares. Às vezes, o meu irmão não gosta de falar de dinheiro comigo. Sabe? Tipo assim, a minha irmã, às vezes, fica sem graça de ficar falando de dinheiro. Gente, a pessoa tem medo de falar que pegou Não, um fala dinheiro. de sexo, mas de dinheiro, Mas de dinheiro Deus não me livre. fala. Entende? E a minha mãe tem um medo enorme de falar de dinheiro. E aí, quando eu comecei a entender sobre isso, né, e eu coloquei no... Né, estudar CDB e tal, para ganhar uma liquidez, quando eu quis tirar da poupança, e eu comecei a pesquisar sobre isso, eu fui falar com a minha mãe, né, falei, não, mãe, tem que fazer assim e tal. A minha mãe ficou morrendo de medo de falar comigo de dinheiro, tipo assim, e não falou não. Ficou por isso mesmo. Você falou uma coisa agora que eu ia comentar, mas eu acabei não comentando. A gente tem que começar a conversar isso. Pode ser começar aos poucos, entendeu? Ou pode ser você jogar o assunto e ir embora. Você viu que a pessoa não está sabendo falar? Na família. Eu, por exemplo, falo muita coisa assim com minha mãe, né? Eu falei assim, minha mãe, ela teve uma oportunidade de ter um valor agora que ela recebeu uma indenização. Falei assim, mãe, por que a senhora não pega e bota esse dinheiro? Você quer botar numa previdência que você se sente mais confortável? Também, mas bota em outro banco. Sai de um banco só. Ou eu dei a ideia dela para a gente poder botar num banco desses, digitais. Ficou com super medo. Falei assim, então tá ótimo, vamos lá fazer o do seu banco mesmo, não tem problema nenhum. Mas eu já coloquei, tipo assim, já ampliei a visão dela para poder chegar e fazer isso. Porque ela, por exemplo, tem conta na Caixa. Mas eu até mandei para o Rangel, não mandei lá no grupo, que saiu uma matéria de que não era só a Nubank que pegava e investia nas debêntures das Americanas. O próprio Rangel falou, a Americanas é uma empresa de 90 anos. Então, clientes que tinham investimentos, né, esses aí, para poder reinvestir, que são clientes assim até um pouco mais altos, dentro de Caixa e de Banco do Brasil, também investiam lá.
o percentual pequeno, sim. Mas então, para a gente perceber que não foi um banco só um banquinho digital que chegou ontem, que não chegou ontem, já tem um bom tempo, que estava fazendo isso. Não, vários outros bancos também fizeram, porque rendia. É uma empresa que tinha esse olhar de consolidado aqui, né? É uma consolidação de mercado que existia, né? Então, isso pode acontecer. Então, é nesse legal, é legal também a gente ter essa variabilidade de banco. Para eu não esquecer. Quando você estava falando da Americanas, eu escutei, mas não deu para falar, eu estava sem o áudio. Vocês viram em relação a isso, que deu uma chamada parecendo que tiveram uma informação privilegiada porque eles venderam 240 milhões antes disso tudo acontecer? Vocês viram isso? Eu vi. Sim. E vocês já viram uma série, eu não vou lembrar o nome dela, que é em inglês, eu não vou lembrar, mas eu vou colocar lá no grupo. Uma série sobre bolsa de valores. Vocês já viram uma série que está agora em alta no Netflix? Não. Eu vou colocar lá no grupo. Gente, é muito boa. Porque fala muito sobre isso, sabe? Sobre o empreendedor, que um quer comer o outro, desse mercado, e aí que ganha quem é mais inteligente, quem sai da caixa. Fala praticamente sobre tudo desse livro. Eu vou colocar lá para vocês verem. Vale a pena assistir, é muito legal. Eu gosto, gente. Todas as indicações que vocês colocam, eu dou uma oportunidade para ver. Aquele vídeo do Pra Ver que a Juliana colocou, e eu adoro ler coisas assim, sobre bolsa, eu gosto de ver séries diferenciadas, que hoje em dia eu tô bem procurando, assim, outras pegadas de série mesmo, para poder ver lá. Eu sou muito assim, eu tava até conversando com a Juliana esses dias, e eu mudei muito de um ano para cá, sabe? Então, eu acho que eu otimizo muito o meu tempo. A todo momento que eu tenho um tempinho, eu não fico sem fazer nada que eu vou evoluir, sabe? Eu não fico sem ouvir nada que vai me agregar alguma coisa. Então, eu estou muito nessa pegada. Então, quando eu não estou vendo, eu estou ouvindo, igual quando eu vou para academia, eu vou fazer uma caminhada, alguma coisa, eu estou escutando aquele livro do Tiago Nigro, O Código da Riqueza. Vocês já ouviram? Vocês já leram? Tem pela Esquilo, gratuito. Cara, sim, é por ele mesmo que eu estou ouvindo. É muito bom esse livro dele. E aí, eu escutei ele umas 2 vezes já, e na segunda vez eu entendi coisas que na primeira passou despercebido. Por isso que é bom a gente voltar e ver várias vezes, né? É muito bom, né? Aí, pegando um gancho também no que você falou sobre sua mãe ter morrido de medo sobre dinheiro, eu tive contato com meu pai há pouco tempo agora, que ele mora em outro estado. Aí a gente em conversa, ele chegou e falou assim: olha só, minha filha, esse negócio de ficar investindo em renda fixa é maior furada. Não fica só nisso, não, entendeu? Aí eu ficava tipo assim, aí eu ficava olhando assim para a cara dele. Não, porque você tem que investir em outras coisas. Ele fala muito em investir em imóveis, né? Por um lado, ele não está errado, mas como o próprio Thiago coloca no livro, existem os fundos, né, que você investe uma parcela, porque investir no imóvel é muito mais caro. Aí que eu falo para você, que é o momento em que você tem que ver a oportunidade de falar ou não. Porque nesse momento que ele falou isso, eu fiquei olhando para a cara dele, tipo assim, né? Já olhou para alguém e falou o que se passa na cabeça dele, e era a minha cara de estátua, porque eu sabia que eu não ia ter liberdade para poder chegar e colocar as minhas outras posições, né, para ele. Só que a gente hoje fala sobre isso, porque em outras épocas a gente não falava sobre isso. E foi um papo, tipo assim, que começou do nada. Olha só, minha filha, não sei o que, sabe? Ele sentou para poder. Em outras épocas, a gente não falava, tipo assim, quanto que você ganha? Quanto que você deixa de ganhar? Como que você está coisando? Em outras épocas, ele falava. Agora que eu lembrei aqui, deu um estalo, que ele falava assim, você já botou algum dinheiro na poupança? E eu ficava, tipo assim, oi? Na época eu não sabia nem o que era poupança, né? E tipo assim, para que eu vou deixar na poupança, e começando a entender dessa parte desse mercado. Então, são pequenos gestos que a gente vai tendo que é legal para a gente poder chegar e ter essa diferenciação, né? E sobre Sem dúvida, a gente pulou muita parte do livro hoje. Tinha ali a parte das taxas que a gente pulou porque ia ficar muito maçante. Tinha a parte dos investimentos que ele coloca ali sobre as corretoras, os modos de investimento que a gente também pulou. Mas fica para vocês que estão assistindo aí o convite de não só de participar do grupo,
que é importante sim, sem dúvida, mas fica o convite para ler o livro, independente se você está começando a investir ou se você tem só uma curiosidade. Vale a pena a leitura, porque isso foi para o seu crescimento. E se você tiver na mesma pegada que a gente, quiser participar e se envolver e, de fato, tá aqui no nosso encontro, a gente vai disponibilizar o link para vocês aí na descrição do vídeo. Fica o convite para todos. Fechou? Fechou. Semana que vem, ó, a gente vai continuar da página 175 e vai terminar o livro. Então, semana que vem vai ser nosso último encontrinho, tá? Espero que vocês venham aqui com a gente. Meninas, obrigada por hoje. Vamos fazer a foto, Rangel? Agora. Vamos fazer a foto. Peraí, não tira despercebido igual aquele dia, não. Tem que avisar, essas misérias não avisam, não. Pronto, eu vou fechar as telas aqui e ficar só vocês. 1, 2, 3 e... Muito bom. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigada, meninas. Um beijo. Mais uma vez. Até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.